consecutivas em Daniel, abra sua Bíblia no capítulo de número 2. O nosso objeto de análise vai ser Daniel capítulo 2, do verso 1 ao verso 30. Eu quero analisar esse texto sob o tema O controle absoluto do Deus de Israel. Como o texto é longo, nós faremos a leitura na medida em que a exposição prossegue. Mas, ao longo de toda a exposição, fique com a sua Bíblia aberta em Daniel capítulo de número 2. Queridos, o capítulo 2 de Daniel, ele tem uma especificidade, porque ele conjuga um aspecto narrativo e um aspecto profético. Ou seja, a primeira parte do capítulo de número 2, que está aí entre os versos de 1 a 30, ela é orientada por uma trama que envolve personagens, tempo, espaço e as ações dessas personagens. E a segunda parte, que nós analisaremos no próximo domingo, se Deus quiser, está entre os versos 31 e 49, e essa parte ela é orientada por uma profecia preditiva. Hoje nós nos concentraremos, como eu já disse a vocês, entre os versos 1 e 30. O capítulo de número 2, ele é marcado por dois contrastes. O segundo contraste é mais importante do que o primeiro. O primeiro contraste é estabelecido entre Daniel, que havia recebido da parte de Deus inteligência de todas as visões e sonhos, e os sábios da Babilônia, cuja incapacidade foi atestada diante do rei Nabucodonosor. Ou seja, entre Daniel e aqueles que estavam à sua volta, e eram conhecidos na época como sábios. O segundo contraste, e este é mais importante, é estabelecido entre Deus, o Deus dos cativos de Judá, o Deus de Israel e, portanto, o verdadeiro Deus, e os deuses da Babilônia. Enquanto os deuses da Babilônia são descritos no capítulo de 2 como impotentes, o Deus de Israel ele é apresentado no capítulo 2 como onipotente, como quem é capaz de remover reis e estabelecer reis, como quem revela o profundo e o escondido, enquanto os falsos deuses da Babilônia nada conheciam e nada puderam fazer, tampouco revelavam alguma coisa. O contraste, esse segundo contraste, que ele é mais importante, ele é acentuado na medida em que Daniel, ou melhor dito, Deus de Israel, revela a Daniel o sonho de Nabucodonosor e também dá a ele a interpretação. É aquele sonho que deixou Nabucodonosor absolutamente perturbado, enquanto os deuses dos sábios da Babilônia nada puderam fazer. Por esta razão, o destaque do capítulo de número 2 não é dado para Daniel. Eu não sei se alguém já te contou, mas o livro de Daniel não é sobre Daniel. Eu não sei se alguém já te contou, mas o livro de Daniel não é sobre os amigos de Daniel. O livro de Daniel é sobre o Deus de Israel. E o capítulo de número 2 mostra isso absolutamente de uma forma clara, a ponto do próprio rei Nabucodonosor honrar e louvar o Deus de Israel. Veja o verso de número 47, que diz: disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Ou seja, o próprio rei Nabucodonosor, um rei pagão, reconheceu a superioridade do Deus dos cativos sobre os falsos deuses da Babilônia. Inclusive, todos aqueles deuses que haviam sido consultados pelos sábios na tentativa de trazer ao rei a interpretação. A ponto dos sábios dizerem ao rei, os deuses não habitam entre os homens, nada puderam fazer. Bom, feitas essas considerações iniciais, analisemos o texto, verso de número 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho,
o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Veja, o texto diz que em seu segundo ano de reinado, Nabucodonosor teve um sonho. Na verdade, o texto original, ele pluraliza a palavra sonho. Ou seja, no original, nós temos a palavra sonhos. Ao que tudo indica, o rei Nabucodonosor, ele teve por mais de uma vez o mesmo sonho. Talvez seja isso que tenha deixado Nabucodonosor perturbado, a ponto de sofrer uma profunda agitação, e o texto bíblico diz: passou-lhe o sono. Parece-me que Nabucodonosor tenha tido a impressão de que o seu sonho comunicasse alguma coisa significativa, ou seja, alguma coisa especial e muito importante, sobretudo em relação à Babilônia. Porque o modo como o capítulo é construído indica que Nabucodonosor havia pensado muitas coisas na noite passada sobre a Babilônia, sobre o seu império e sobre o seu futuro. Além disso, era comum naquela época o entendimento de que alguns sonhos comunicassem alguma coisa em relação ao futuro. Por essa razão, Nabucodonosor segue o costume da época, e ele decide reunir os seus sábios, conhecidos como os intérpretes profissionais. Eles dariam ao rei a interpretação. Acompanhe comigo do verso 2 ao 11. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido, isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei disse, ou a coisa que o rei exige, é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. E estes não moram com os homens. Veja, por causa de toda a agitação que o sonho provocou em Nabucodonosor, ele decidiu reunir a sua equipe de especialistas, os sábios da época. E o texto diz que entre eles estavam os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus. O termo caldeu, de fato, indica a etnia, ou seja, aqueles que eram de Babilônia eram caldeus. Mas nesse caso aqui parece-me que o termo está sendo usado como uma referência a uma classe de adivinhadores. Os caldeus essa classe está sendo posta dentro da mesma categoria dos magos, encantadores e feiticeiros. A reunião tinha um objetivo que está declarado no verso 2, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Ao se apresentarem, o rei diz a eles, verso de número 3, tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito.
Os conselheiros de Nabucodonosor, como já era uma prática comum da época, estavam esperando que o rei desse a eles o sonho, porque eles dependiam dos manuais da época para dar ao rei a justa ou a correta interpretação. Por isso que eles insistem com o rei no verso de número 4. Ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. No entanto, parece-me que o sonho foi tão profundo e agitou tanto Nabucodonosor que desarranjou as coisas, a ponto de fazer o rei perder a serenidade e revelar a sua prepotência e tirania. Veja comigo, entre os versos 5 e 6. Uma coisa é certa, disse Nabucodonosor, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Por um lado, o rei exige que os seus conselheiros lhe deem o sonho e a sua interpretação, sob duras ameaças. Perceba o que o texto diz. Primeiro, sereis despedaçados. Segundo, as vossas casas serão feitas monturo, ou seja, as casas dos conselheiros, caso eles não dessem o sonho e a interpretação correta, se tornariam um monte de lixo, um amontoado de coisas repugnantes, asquerosas. E não apenas eles sofreriam, mas a sua família também. Mas, por outro lado, caso eles dessem a Nabucodonosor o sonho e a interpretação, eles seriam honrados, diz o texto, com dádivas, prêmios e grandes honras. No entanto, a limitação, a incapacidade dos conselheiros foi logo exposta, porque eles dependiam apenas de manuais para dar a correta interpretação. Eles não tinham poder, capacidade para tentar saber ou adivinhar o sonho que Nabucodonosor teve. E mais uma vez, em uma insistência absolutamente clara, eles pedem para que o rei diga o sonho. Ou seja, eles confessam diante do rei a sua incapacidade. Eles não conseguiriam dar ao rei o sonho. E o rei percebe que eles estavam tramando, tentando ganhar tempo, eventualmente para tentar uma concordância entre todos. E o rei insiste, porque ele entendia que a verdadeira interpretação viria daquele que desse o sonho. Veja comigo, versos 10 e 11. Os conselheiros disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei. Perceba a perspicácia dos conselheiros. Os conselheiros sabiam da história precedente. Nenhum rei surgiu como Nabucodonosor pedindo uma coisa dessa. Normalmente eles pediam a interpretação, mas davam um sonho. E os conselheiros disseram: jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. Mas estes não moram com os homens. Ou seja, em linhas gerais, os conselheiros, os sábios, os intérpretes, especialistas da época, eles admitiram diante do rei que não poderiam ajudá-lo. Ou seja, eles não seriam capazes de dar ao rei o sonho e a sua interpretação. É por isso que eles disseram: não há mortal sobre a terra. Ou seja, Nabucodonosor, se nós não conseguimos, absolutamente ninguém consegue. Além de afirmarem que ninguém poderia atender ao pedido do rei, os sábios, por uma argumentação, queriam mostrar que o pedido do rei era improcedente. Eles disseram: jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa. Dito de outro modo, para os sábios da Babilônia, o pedido do rei era absolutamente insensato e, como eu disse, improcedente. Ou, nas próprias palavras dos conselheiros, um pedido difícil. Veja,
Na verdade, a reunião dos sábios da Babilônia com o rei Nabucodonosor apenas preparou o caminho para a manifestação do Deus de Daniel. Apenas palmilhou o caminho, não para a manifestação de Daniel, mas para a manifestação do Deus de Daniel. A ênfase precisa ser clara, por algumas razões. Vejam, primeira razão, segundo a conclusão dos sábios da Babilônia, ninguém poderia atender ao rei. Segunda, o rei estava sendo insensato com o seu pedido, porque não havia precedente na história. Nunca houve um rei que tivesse pedido algo semelhante. Terceiro, o pedido do rei não demandava apenas esforço intelectual ou capacidade de interpretação. Demandava algo a mais, e é por isso que eles descrevem como algo difícil. Quarto motivo pelo qual nós entendemos que toda a situação foi uma introdução para a manifestação do Deus de Israel. A solução para o pedido do rei não seria humana, mas sobrenatural. Apenas disseram os sábios, os deuses poderiam atendê-lo, mas segundo eles não moram com os homens. Ou seja, o pedido de Nabucodonosor não teria nenhuma resposta. Por esta razão, ou seja, pelo fato da manifestação da incapacidade dos sábios de dar ao rei Nabucodonosor o sonho e a interpretação, vejam comigo, versos 12 e 13. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. A decisão de Nabucodonosor de mandar matar todos os sábios daquela época teve apenas uma justificativa. Nenhum mortal, nenhum sábio poderia ajudá-lo, poderia dar o que ele queria, o sonho e a interpretação. Ou seja, para Nabucodonosor, a partir daquele momento, os sábios perderam a utilidade. E por essa razão eles poderiam ser descartados, eles poderiam ser mortos. E o decreto do rei, perceba, envolvia todos os sábios. Daniel e seus amigos estavam estudando, estavam se submetendo ao processo de formação acadêmica da Babilônia para se tornarem sábios. E por isso Daniel e os seus amigos foram contados entre os sábios. E eles deveriam, portanto, morrer. É nessa situação que Daniel intervém, procurando Arioque, chefe da guarda do rei. Acompanhe comigo do verso 14 ao 18. Então, Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. O caminho estava preparado para a manifestação de Deus. É por isso que Daniel é introduzido nessa altura da história. Na verdade, ele intervém, mas o texto bíblico diz que ele o faz de modo sábio, cuidadoso. A intervenção de Daniel nessa situação, ela pode ser descrita em 4 passos. Acompanhem comigo. Primeiro, ele procura Arioque, que era o chefe da guarda do rei, e ele o faz prudentemente, ou seja, cuidadosamente, de um modo moderado. Daniel não se mostra alguém desesperado, como alguém que está prestes a perder a vida. Segundo, após ouvir a explicação de Arioque sobre o porquê do decreto do rei, ele vai ter com o rei para pedir tempo. Um rei que já havia dado tempo,
aos sábios. Um rei que já havia escutado a palavra dos seus sábios. Ele vai ao rei para pedir tempo. A atitude de Daniel, além de mostrar muita coragem, manifesta a confiança que ele tinha em Deus, porque ele sabia que, porque Arioque contou a ele, que o decreto do rei tinha como justificativa uma ideia dos falsos sábios. Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Além disso, o tempo para Nabucodonosor já havia se esgotado. No entanto, Deus inclina o coração de Nabucodonosor e ele concede tempo a Daniel. Terceiro, irmãos, nós estamos falando, permita-me lembrá-lo disso, de um jovem, de um adolescente, alguém na casa dos seus 15, 16, 17 anos. Ele promete dar ao rei o sonho e sua interpretação. Porque quando o verso 16 diz, e ele revelaria ao rei a interpretação, obviamente que o termo aí, interpretação, envolve o sonho e a interpretação propriamente dito. Porque, do contrário, Nabucodonosor o trataria como tratou todos os sábios da época. E a palavra, curiosamente, a palavra de Daniel vai absolutamente contra todos os sábios da época que declararam ao rei que ninguém, absolutamente ninguém, poderia atendê-lo. Em quarto lugar, Daniel procurou os seus companheiros e os informou sobre toda a situação. No verso 18. E o objetivo está exposto porque ele procurou seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Percebam, 4 jovens em exílio, em um lugar desfavorável à piedade, marcado pela idolatria e um modo de vida totalmente díspare daquilo que eles haviam aprendido com os pais, com a vida em perigo, por causa de um rei déspota e tirano, eles não se desesperaram, tampouco elaboraram algum plano para fugir. Ao invés de buscar algum subterfúgio, eles fizeram reuniões de oração. 4 jovens reunidos, com os joelhos dobrados diante de Deus, pedindo misericórdia ao Deus do céu, pedindo que Deus revelasse a eles o sonho e a interpretação para que a vida deles fossem poupadas. Deus os atendeu. Veja comigo o verso de número 19. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Queridos, prestem atenção nesse verso. A despeito da urgência de levar ao conhecimento de Nabucodonosor o sonho e a interpretação, porque todos os sábios da Babilônia estavam sob um decreto, a situação era absolutamente urgente, porque, eventualmente, Nabucodonosor, um rei déspota como era, poderia mudar de ideia. Não, cessou, não há mais tempo. Avancem na matança. Então, alguém poderia pensar, Daniel deveria procurar o rei absolutamente na hora. Eventualmente, até na madrugada, quando recebeu da parte de Deus a visão, quando algo foi revelado a ele. Mas ele não faz isso, queridos irmãos. Daniel, ele vai bendizer a Deus. A primeira coisa que Daniel fez foi louvar a Deus e manifestar a sua gratidão. Veja o conteúdo desse louvor entre os versos 20 a 23. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É dele, ou é ele quem muda o tempo e as estações. É ele quem remove reis e estabelece reis. É ele
quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É Ele quem revela o profundo e o escondido. É Ele quem conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. A ti, e esse aposto aqui é absolutamente interessante. Aposto é alguma coisa que é colocado entre vírgulas para explicar alguma coisa. A ti, e ele vai explicar a quem ele se refere. Ó Deus de meus pais. Oh, aleluia, quando um filho diz isso. Ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Permita-me um adendo e um parênteses, que esse seja o meu e o seu objetivo enquanto pais, que os nossos filhos, em dado momento da vida, eles possam dizer: a ti, ó Deus dos meus pais. Fecha parênteses. O conteúdo do louvor de Daniel revela que ele conhecia a Deus, além de reconhecê-lo como fonte de toda sabedoria e entendimento, porque apenas Deus poderia revelar o profundo e o escondido sonho do rei Nabucodonosor. Porque o conteúdo do sonho foi revelado a Daniel, ele procurou Arioque para que o introduzisse na presença do rei. Acompanhe comigo do verso 24 ao 30. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei! Achei um dentre os filhos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério. Não porque haja em mim alguma sabedoria ou mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesses as cogitações da tua mente. Perceba que tão logo Deus o revelou o mistério, Daniel procurou Arioque. Tão logo que Arioque toma conhecimento de que Daniel poderia realizar o pedido do rei, Arioque procura os meios necessários para introduzi-lo na presença do rei. E é assim que Arioque faz, no verso 25. Aquelas pessoas, Arioque é o tipo de pessoa que gosta de chamar a atenção para si. É o tipo de pessoa que quer o crédito sempre para si. Achei, diz Arioque, não tinha achado absolutamente nada. Achei um dentre os filhos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. O rei, é curioso que o rei Nabucodonosor, ele não se contentou com a informação dada por Arioque. Veja o verso de número 26. Ele vai perguntar para Daniel, ele se dirige diretamente a Daniel. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e sua interpretação? Perceba como Nabucodonosor articulou a pergunta. Ele realça tanto o sonho quanto a interpretação.
O rei entendia, mais uma vez, que a interpretação verdadeira viria de quem fosse capaz de dar o sonho a ele. E a resposta de Daniel, versos 27 e 28, eu quero relê-la. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Veja, no verso, perceba a construção textual, meus irmãos. No verso 26, o rei apenas perguntou se Daniel era capaz de fazê-lo. E Daniel constrói uma resposta, descredibilizando os magos, os feiticeiros da época, tirando ele mesmo de cena e apontando para o Deus de Israel, o Deus dos seus pais. Porque ele diz, mas, esse mas da língua portuguesa é uma conjunção adversativa. É um termo que quer fazer uma coisa simples, estabelecer um contraste. Ele quer lançar luz entre o que foi dito e o que vai ser dito. Ou seja, os encantadores, os magos, os astrólogos não puderam, mas deixa eu lançar luz para aquilo que eu vou dizer agora. Há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. Mas perceba que Daniel não começou a resposta dando ao rei o que ele queria. Mas ele, em primeiro lugar, ele realça as limitações dos encantadores, magos e astrólogos, ou seja, há um sentido no qual Daniel concorda com aquilo que os magos disseram. Eles são limitados. Porque o que os magos disseram, em outras palavras, é exatamente isso. Nós somos limitados. Nesse sentido, Daniel concorda com eles. Em segundo lugar, Daniel era consciente de que ele chamaria a atenção do rei. Perceba, ninguém no império pôde satisfazê-lo. Ninguém no império pôde dar o sonho e a sua interpretação. Logo, Daniel chamaria a atenção do rei. Mas ao invés de chamar a atenção para si mesmo, ele faz com que Nabucodonosor faça uma consideração que ele não havia feito ainda. Nabucodonosor era um rei pagão, politeísta, adorava muitos deuses, mas ele não havia considerado ainda um rei eterno do céu, um Deus todo-poderoso. E o modo como Daniel constrói a sua resposta faz com que ele considere que há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, ou seja, o mistério que estava prestes a ser revelado ao rei não era fruto da sua capacidade, mas do seu Deus que revela o profundo e o escondido. Do seu Deus, que ele já disse em sua adoração, que é a fonte de sabedoria e entendimento. Ou seja, os deuses da Babilônia não puderam fazer nada. O Deus de Israel pôde, porque ele tem o controle absoluto sobre tudo. Daniel introduz, por assim dizer, a informação que o rei queria de um modo absolutamente sábio. Veja comigo, verso de número 28. Ele diz ao rei Nabucodonosor: Deus fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Eu acredito que isso tenha deixado Nabucodonosor ainda mais perturbado. Se ele já estava perturbado com o sonho que teve, imagine quando ele ouviu essas palavras de Daniel. Deus fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Versos 29 e 30. Ele diz: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério. É lindo, é absolutamente lindo. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas
para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesses as cogitações da tua mente. O modo como esse trecho aqui é articulado, como eu disse a vocês, parece que Nabucodonosor teve muitas agitações no dia anterior. Havia pensado muito sobre o futuro, sobre o seu reino, sobre o seu império. E o sonho que Nabucodonosor teve foi uma resposta de Deus sobre as suas agitações. Porque Daniel diz a ele: aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Nabucodonosor, contudo, ele precisava de alguém para dar a interpretação correta. E esse alguém foi Daniel, a fim de levar ao rei a entender as cogitações de sua mente, conforme diz o texto bíblico. O Deus de Daniel, queridos irmãos, se manifestou graciosamente, mostrando que ele estava no controle de absolutamente tudo. Ele deu a Daniel o sonho e a interpretação, preservando seu povo e levando um rei ímpio a reconhecê-lo. Veja comigo o verso 47. O reconhecimento de Nabucodonosor. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Ou seja, o próprio Nabucodonosor reconheceu a superioridade do Deus de Daniel, do Deus dos cativos de Judá, sobre os deuses da Babilônia. Os deuses da Babilônia que nada puderam fazer, confirmando o contraste do capítulo 2, confirmando a distinção do Deus de Israel em relação aos falsos deuses da Babilônia. Queridos, aqui eu termino a explicação até o verso 30. Do verso 31 ao 49 é a parte que descreve uma profecia preditiva, que é o sonho e o seu significado, que vamos analisar no próximo domingo. Mas eu gostaria de extrair para nós algumas lições desse texto, desse episódio, desse acontecimento. Perceba que a conduta de Daniel, desde o momento em que soube do decreto do rei, passando pelo pedido de mais tempo ao rei, pela oração juntamente com seus amigos, até o momento que ele se aproxima do rei para dar o sonho e a interpretação, nos mostra um homem absolutamente sábio. Além de sua sabedoria, a intervenção de Deus, ela é descrita de uma forma muito clara, cuidando do seu povo. Além de nos ensinar, através do comportamento, de como Daniel reagiu a toda aquela situação, um conjunto de princípios. Eu quero destacar, pelo menos, algumas lições que nós podemos extrair do modo como Daniel reagiu a toda aquela situação. O primeiro deles, quando Daniel soube que todos os sábios haviam recebido uma sentença de morte, e obviamente ele estava contado juntamente com os seus amigos entre os sábios, ele não se desesperou. Tampouco reclamou acerca do decreto do rei. Embora ele e seus amigos estavam sendo procurados para serem mortos, é isso que diz o verso de número 13, ao invés de pânico, mesmo sob uma situação difícil, o texto diz que ele procura Arioque e fala de um modo cuidadoso, prudentemente. Ele conversou, meus irmãos, eu não sei se vocês perceberam, com o chefe que estava responsável por toda a matança. Ou seja, aquele que havia sido enviado para matar Daniel, ele estabelece um diálogo com Daniel, ou Daniel estabelece um diálogo com ele, que era Arioque. E o texto diz que ele conversa de uma maneira adequada. Isso nos diz muito sobre Daniel, e principalmente sobre o conhecimento que ele tinha a respeito de Deus. Qual é o meu ponto aqui? Queridos irmãos, eu e vocês vamos encontrar adversidades na vida.
vamos ser submetidos a momentos difíceis. Jesus já nos alertou: no mundo tereis aflições. Mas o modo como eu e você reagimos diante das adversidades que encontramos nesse mundo desfavorável à vida cristã diz muito sobre quem somos e sobre o quanto conhecemos a Deus. Daniel não ficou desesperado, como alguém que está prestes a perder a vida. Ele foi prudente, ele foi moderado, porque ele conhecia o Deus de seus pais. Segunda lição: após se informar sobre o decreto do rei, Daniel foi ter com ele. Deus agiu graciosamente, inclinando o coração de Arioque para tomar as devidas providências. Porque Arioque poderia dizer: olha, Nabucodonosor, o rei, ele está perturbado. Ele já consultou todos os sábios, ninguém, inclusive eles disseram que não há ninguém, não há um mortal sequer na terra que consegue atender ao pedido do rei. Arioque era a autoridade naquele momento. E poderia até certamente estabelecer um diálogo com Daniel e seus amigos e dizer: olha, vocês serão mortos. Quer conversar eventualmente com alguém antes de vocês morrerem? Não. Deus inclinou o coração de Arioque para tomar as providências para levá-lo a Nabucodonosor. E também inclinou o coração do rei Nabucodonosor para atender ao pedido de Daniel. No entanto, nós não devemos desconsiderar a confiança de Daniel em Deus, porque os sábios da Babilônia não resolveram o seu problema. E Daniel, eventualmente, ao tentar resolver, ele poderia se complicar ainda mais, embora já era um decreto de morte. Mas ele vai ter com o rei. Ele sabia que o seu Deus, como ele já disse, é quem remove reis e estabelece reis. E confiantemente ele foi ter com o rei, verso 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Ou seja, ele daria ao rei o que ele queria, o sonho e a interpretação. Esta é a conduta de alguém que conhece a Deus. Esta é a conduta de alguém que diria: Deus é quem revela o profundo e o escondido. Deus é quem conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel já havia desfrutado da graça de Deus em outros momentos e, portanto, ele confiava na providência de Deus. A conduta de Daniel nos ensina uma coisa: nos ensina que em tempos difíceis devemos confiar em Deus. Em tempos difíceis não podemos confiar na nossa capacidade, na nossa suposta sabedoria de resolução de problemas, tampouco naquilo que nos tornamos ou na nossa conta bancária ou em qualquer outra situação. Daniel nos ensina que em tempos difíceis nós devemos confiar em Deus, porque Ele não desampara aqueles que lhe pertencem. Terceira lição, queridos irmãos. A conduta de Daniel e seus amigos nos ensina que não devemos nos apoiar em nossa capacidade intelectual. Ao invés de tentar resolver o problema do rei a seu modo, Daniel e seus amigos foram fazer outra coisa. Por serem sábios, eventualmente poderiam ser tentados a consultar a sua própria sabedoria. Mas, ao invés de consultar o seu intelecto, a sua capacidade cognitiva, tudo aquilo que eles haviam estudado na Universidade da Babilônia, eles preferiram dobrar o joelho diante de Deus e buscar ao Senhor em oração, porque eles conheciam a Deus. Eles sabiam que há um Deus no céu, o qual revela mistérios. Agora perceba, queridos irmãos, 4 jovens prostrados diante de Deus, pedindo misericórdia ao Deus do céu, sobre algo absolutamente difícil. Portanto, quem conhece a Deus, me escute por favor,
quem conhece a Deus não despreza a oração. Ao invés de buscar subterfúgios, ao invés de buscar resolução de problemas em outros lugares, vai ao Senhor em oração. A pergunta que eu deixo para você refletir é: como vai a sua vida de oração? O quanto você valoriza a oração na sua vida diária, na sua devocional, quando você começa o seu dia, quando você termina o seu dia? Como você valoriza ou como você enxerga a oração? Perceba que esses jovens, eles preferiram a oração. Por último, queridos irmãos, ao se aproximar do rei, ao invés de chamar a atenção para si mesmo, ele chamou a atenção de Nabucodonosor para o Deus de Israel. Ao ser perguntado: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Talvez se fosse eu e você, nos arrumaríamos diante do rei e diríamos: claro, ó rei, é para isso que eu estou aqui. É para resolver o seu problema. A partir de hoje o rei não terá mais problemas quanto a isso. Aqui está o sonho e aqui está a interpretação. E alguns de nós, se tivesse algum sábio da época nos vendo, faria assim, ó. O cara. Daniel não fez nada disso. Daniel, quando é perguntado, a resposta de Daniel exalta publicamente a Deus. Em uma nação pagã, diante de um rei pagão, diante do atestado dos falsos sábios, que os falsos deuses não puderam fazer nada, ele diz: há um Deus no céu, o qual revela mistérios. Ou seja, verso 22, ele revela o profundo e o escondido. Deus conhece a Deus a ponto de entender, ou melhor, Daniel conhece a Deus a ponto de entender que ele era apenas um servo, que deveria apenas fazer o trabalho para o qual fostes designado. O verdadeiro conhecimento de Deus, escute isso, o verdadeiro conhecimento de Deus nos leva à humildade. Essa história nos ajuda a entender que tudo que somos e tudo que temos de desviar de nós mesmos o louvor e dá-lo ao Senhor. Veja o que Daniel diz no verso 30, e a mim me foi revelado este mistério. Eu gosto, vírgula. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Daniel desvia de si mesmo todo o crédito. Em nenhum momento ele reclama o crédito para si mesmo, mas ele aproveita para exaltar a Deus publicamente. Contrastando a fala de Daniel, contrasta o contraste do capítulo 2 entre o Deus de Israel e os falsos deuses da Babilônia. O Deus de Israel, o Deus dos cativos, dos oprimidos, é o verdadeiro Deus. Os deuses babilônicos nada são, nada puderam fazer, e os seus sábios estão humilhados. Enfim, queridos irmãos, a conduta de Daniel nos ensina muita coisa. Ele foi absolutamente sábio, ou seja, ele agiu com prudência, com bom senso, ele se comportou com retidão diante do decreto real que determinava a sua morte, mesmo em um momento de crise. Talvez você esteja pensando: Daniel foi o cara. Muito provavelmente essas características, qualidades, prudência, bom senso, se comportar com retidão diante da dificuldade, não nos descrevem. Não nos descrevem quando enfrentamos desafios na vida. Percebemos que estamos sob momentos de crise e não agimos como Daniel. É pouco provável que agimos como Daniel. E quando enfrentamos situações complexas, somos pegos considerando a nossa incapacidade e falta de sabedoria para tomarmos a decisão correta, a decisão adequada.
somos tentados a buscar algum subterfúgio. Queridos, se você se enquadra nisso, se eventualmente essas características, sobretudo a característica de sábio, não lhe descreve, eu quero te dar uma boa notícia. É a boa notícia do Evangelho. A boa notícia do Evangelho é que Cristo é a sabedoria de Deus. A nossa vida deve estar centrada em Cristo, que é a nossa sabedoria também. É Ele quem nos ensina absolutamente tudo o que precisamos para viver. Por isso, habitemos em Cristo como a nossa sabedoria. Dependamos da sabedoria de Cristo para que vivamos nesse modo de um modo sábio. Não dependamos da nossa suposta sabedoria, mas descansemos em Cristo, que é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, Cristo, é suficiente para a nossa vida. Curva a sua cabeça. Senhor, graças te damos essa manhã. Mais uma vez neste púlpito, a sua palavra foi lida, explicada e aplicada. Eu peço que tais verdades, tais lições, sejam aplicadas pelo teu Santo Espírito no coração de cada um dos nossos irmãos, tornando-as mais claras, e que não haja apenas uma compreensão intelectual, mas que seja uma compreensão que desça ao coração e reverbere na prática, ou seja, que essas lições tragam algum tipo de impacto sobre a nossa prática diária e o nosso relacionamento com o Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.